Fala, meu segundo ano do ensino médio. Hoje aqui a aula vai ter aqui, ó. O gatinho participando aqui hoje, ó. E aí, dá oi, Maggie. Maggiezinha. Bom, e aí, meu segundo ano? Bom, deixa eu já passar aqui uns recadinhos, né? Bom, turminha, a primeira coisa foi muito notável a redução de alunos aí assistindo as aulas, hein? Do primeiro para o segundo vídeo foi deu para ficar bem nítido assim quantidade de alunos que deixaram de assistir. E é importante que acompanhem, não deixem acumular. É, vocês sabem que a matéria em si é uma matéria EAD, então vocês precisam assistir às aulas, vocês precisam fazer as atividades. Eu já liberei, né, a primeira atividade aí, que é referente à página 14 da apostila, né, e ao caderno de atividades, né, referente ao primeiro capítulo, né. Então, precisa ficar aí atento para não deixar acumular o caderno de atividades e a apostila, tá? Então, preste atenção, porque pode ser prejudicial, né? Se não entregar as atividades, não tem nota, não tem milagre, né? Então, né? Vai ter que ter a musiquinha, né? O impossível, ele pode realizar. Aqui não tem como realizar não, tá, gente? Aqui. Um mero mortal, tá? Então, preste atenção quanto a isso, tá? Hoje, nosso conteúdo, como tá aí para vocês, tá? É o capítulo 10, Diversidade Cultural. Vamos iniciar aqui na página 16, iremos até a página 19, tá? E numa próxima aula, né, na aula 4, irei para finalizar o capítulo 10, porque é um tema muito importante, então resolvi separar dessa maneira, porque nós vamos falar sobre, né, a questão do racismo, né, a questão afro-brasileira, e então vou deixar uma aula, e a questão também dos indígenas, então deixar uma aula só para isso, tá? E também eu já hoje já falo também da questão da cultura urbana, que está lá na página 28 e 29, tá? Porque também é referente ao conteúdo aí, tá? Então, mas vai ficar meio mesclado mesmo, porque eu resolvi deixar uma aula só para esses dois assuntos, que vai ser a aula 4, tá? Então, vamos lá, né? Na página 16, para continuar nosso conteúdo, então sobre a diversidade cultural, né? Nós temos que pensar em algumas situações, tá? Bom, como vocês já estão cansados de ouvir, vivemos um mundo globalizado, né? E essa globalização nos permitiu um maior contato, né, com a cultura, com os costumes de outros países. Né? Então ficou muito mais fácil. Né? É que nem aquela questão, né? O mundo diminuiu, né? Mas não foi fisicamente de tamanho, né? O planeta Terra não diminuiu de tamanho, ele diminuiu pela velocidade que os meios de comunicação, né, nos proporcionam. Então hoje é muito mais fácil, né, de você viajar muito mais rápido, né? Na época lá das colonizações era muito mais demorado, né? Então hoje desse modo o mundo sim ficou menor, tá? Mas pelo amor de Deus, não fisicamente falando, tá? E o que que acontece? Com essa globalização, todos são afetados, né, quando a gente vai falar na questão cultural. Por quê? Porque a gente começa a ter, né, uma maior aproximação, um maior conhecimento com a cultura de outros locais. Né? E nesse ponto tem a parte positiva e a parte negativa dessa globalização. Né? Porque nós temos as culturas dominantes, né, que são aí principalmente as culturas que envolvem Estados Unidos, né, e a Europa, né? E temos as culturas que são consideradas inferiores, né? Então, praticamente aí dos restantes de países, né? Que obviamente que nos países deles a cultura deles acaba fazendo mais sentido, né? Então, o que que acontece? De certa maneira, essas culturas inferiores, entre aspas, pelo amor de Deus, elas acabam sofrendo influência, né, dessas culturas dos outros países, já que as pessoas começam a ter acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de material, que seja filme, música, entre outros, vestimentas, tá? Porém, ao mesmo tempo, nós percebemos o quê? Que as culturas superiores, né, então as que se consideram
né, dominantes, elas também sofrem influência por parte, né, dessas outras culturas, tá? Um grande exemplo que nós podemos perceber desse processo de globalização são, né, os pequenos bairros, né, nos países mais desenvolvidos, né, que a gente pegar aqui a foto, aqui vocês estão a foto dos Estados Unidos, né, na região de Chinatown, né, que é um bairro chinês em Nova York, como a gente também tem o bairro dos brasileiros, né, então assim, a gente começa a perceber, né, a entrada dessas pessoas, né, nesses países, tá? Então isso daí é normal, tá? Bom, como aqui o assunto agora, né, vai. Vale, vamos colocar também, né, que é importante, que é o que está aqui também, né, que é esse último parágrafo antes da diversidade cultural brasileira, né, a gente acaba, né, tendo essa aproximação. É lógico, tem a parte negativa da coisa porque a gente tem as questões aí de xenofobia, né? Agora, recentemente, nós tivemos um vídeo que circulou aí na internet, né, de uma senhora chinesa que foi agredida na rua aí por um estadunidense, né, uma agressão aí desleal, né, uma senhora de mais de 70 anos, né? Então a gente acaba também tendo essa parte negativa. Por isso que a gente trabalha com aquela questão da alteridade, né, a questão do respeito à cultura do próximo, né? Não podemos aceitar, né, essas ondas xenofóbicas que assolam, né, principalmente aí os países, né, mais desenvolvidos, né? A gente sabe existe uma questão grave também, né, de preconceito contra os islâmicos, né, na Europa, nos próprios Estados Unidos, principalmente, né, depois do 11 de setembro, né? Mas a gente tem que defender, né, e reconhecer que toda cultura precisa ser respeitada. Você não precisa seguir, mas você precisa respeitar, tá? E aí entra um pouco da questão da diversidade cultural no Brasil. Por quê? Porque isso agora que entra até uma questão importante. Boa parte do que o brasileiro considera como, né, uma cultura nossa são práticas, né, que nos seus períodos, né, que quando começaram a ser, como posso assim, frequentadas, sofreram grande parte, né, retaliações por parte do Estado, por parte dos governantes. Né, que nem aqui nós vamos ter, né, a questão da capoeira, nós vamos ter a questão do samba. Então, assim, fazendo uma análise, né, tudo isso que hoje, né, é um resultado aí que acaba sendo considerado aí como uma cultura nossa, ela foi combatida, né? Então é interessante ver, né, essa situação que nem a gente pega aqui, né, os exemplos que a apostila vai colocar para vocês, né, que é o caso do samba, o caso que nem eu falei da capoeira, o próprio futebol, né, são exemplos de situações que ocorreram, né, e que tiveram de certa maneira algum tipo de perseguição por parte do Estado, né, com uma repressão, tá? Então a gente entrando aqui, né, no primeiro momento, ó, a capoeira, né, que é uma dança afro-brasileira, né, e que surgiu entre os escravos durante o período colonial, tá? Olha, só para vocês verem, né, até 1940 existia uma lei, né, que considerava desordem, né, a prática da capoeira, tá? Isso daí só vai ser alterado em 1953, tá? Que é o dos últimos anos, né, do governo do Getúlio Vargas, que essa prática vai ser liberada. Né? Então a capoeira ela foi reprimida, principalmente nesse período do Brasil Império, porque para o governo, né, naquele período, era visto como uma desordem, uma arruaça que os negros, né, acabavam cometendo. Então as pessoas que eram pegas praticando, né, esse tipo de dança, né, de luta, de arte, ela era presa, ela era muitas vezes, né, por serem negros, infelizmente naquela época, muitos eram até castigados fisicamente, tá? Então olha aí, para vocês verem, isso daí é o retrato, né, do Brasil, tá? O samba me disse, esse professor, para de cantar, né? Melhor só dar aula. Bom, o samba, né, que também é um símbolo, né, brasileiro, a gente tem até a questão do carnaval aí, que é uma referência, né, global, né, diga-se de passagem, né, épocas de turismo, óbvio, né, fora da pandemia, né, também era produzido, né, principalmente nas áreas de morros, né, no Rio de Janeiro e na região da Bahia, né,
E essas pessoas também, né, durante essas festividades, que o próprio carnaval, né, quando vai nascer o carnaval, o samba também era visto e reprimido pela polícia também, né? Então, como se fosse, né, algo ruim, né? Não era visto como essa característica cultural, né? Até que com o passar dos anos, né, você vai tendo, né, as pessoas começando a, a ouvir, né, essas músicas e terem acesso a esse tipo de música, que aí isso daí vai acabar sendo enquadrado, né? E aí a famosa música popular brasileira, tá? E assim, durante o governo também do Vargas, né, principalmente o Estado Novo, que foi aquele regime mais totalitário, né, o samba ele sempre teve aquela característica da malandragem, né, brasileira. Né? Então isso daí era proibido, porque, né, na época do totalitarismo aí, do varguista, né, nós tínhamos a questão, né, do brasileiro ser. O governo defendia, né, a questão da ordem, do progresso, do trabalho, né? Então essa visão da malandragem brasileira não pegava bem, então também era reprimida aí pelo Estado, então governo varguista, tá? E aí o futebol também, que é uma característica brasileira, tá? Porém, aí esse futebol, né, já a marca principal dele não vai ser a questão tanto do Estado interferindo, mas sim a questão, né, do preconceito, tá? Então, o que, que acontece? Nós tivemos, né, várias, e temos até hoje, diga-se de passagem, né, até uma das questões que vai ser colocadas aqui, né, na apostila para vocês, né, a questão da participação dos negros no futebol. Vai lembrar, né, o futebol foi trazido aí, criado pelos ingleses, né, então foi trazido aí para o Brasil, né, próximo aí dos anos, né, de 1900, né, e aí você teve em 1914 o episódio com Carlos Alberto, que era um jogador do Fluminense, né, que ele chegou a ter que entrar, né, no campo coberto de pó de arroz, tá? E, e ele teve que fazer isso para, né, não apresentar aí a sua verdadeira cor da pele, tá? Só que acabou, né, que por causa do suor, esse pó foi saindo e ele acabou sendo aí ofendido pela torcida, tá? E aí o que, que acontece? Nós tivemos, né, no Brasil, principalmente da Copa aí de 38, né, o Diamante Negro, o Leônidas da Silva, esse daí só para quem só vai lembrar esse daí quem jogava o Super Nintendo lá, né? O Super Nintendo lá com qualquer era o Pro Evolution Soccer, acho que era isso. Que aí tinha lá o Leônidas lá, era, pô, opa caramba o Leônidas lá. Né? Que a gente vai ter aí, né? Foi considerado, né, o inventor do gol de bicicleta, e depois a gente tem a Copa, né, de 58, Garrincha e o Pelé, né? Que aí sim, né? Você começou a ter, principalmente com o Pelé, começou a ter aquela miscigenação do futebol, que até antes não existia, né? Então acabava que muitas vezes essas culturas, quando elas não sofriam essa retaliação, né, por parte do Estado, ele sofreu uma retaliação por ter um esporte, né, no caso do futebol, que deveria ser praticado apenas por uma ala mais, vamos falar, né, elitizada, né, que era a população aqui. Tá? E aí vem o questionamento. Podemos dizer que o preconceito racial foi superado no futebol brasileiro? Bom, não preciso nem falar muita coisa. A gente tem aí casos recentes, né? Agora até com acho que foi o Fred, né, da Inglaterra, né, que agora que fez mais uma denúncia, né? Então a gente está aí constantemente assistindo, né, fora do Brasil e no próprio, né, território brasileiro, né, os casos de racismo no futebol, o que é muito dolorido, né, de se assistir, tá? O esporte deveria ser algo, né, de aproximação. Infelizmente, né, essas pessoas acabam, né, agindo dessa maneira e fazendo, né, esse absurdo que é a questão, né, do racismo, a questão do preconceito tão presente, né, nos dias de hoje. E aí o que vai acontecer, que a gente vai entrar depois, né, na questão, né, dos conflitos étnicos raciais, e aí o trabalho que eu vou pedir para vocês, né, referente ao bimestre, será em cima desse tema,
aguardem que logo logo eu já vou colocar para vocês. Primeiro, vou finalizar essa parte do conteúdo, falar sobre a questão étnica no Brasil e depois a gente vai fazer a solicitação aí desse trabalho que vai valer nota para vocês junto com as atividades. Não se esqueça de fazer atividade, já tem uma liberada. Na próxima aula, nossa aula 4, vou terminar esse conteúdo e já libera a atividade 2 também, e depois o trabalho, tá? Bom, quando a gente vai falar de Brasil, né, na questão cultural brasileira, a gente tem que pensar que o Brasil, primeiro, é um país gigantesco, né, são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados aí de território, né? Então a gente tem na história uma miscigenação. Aqui começa a miscigenação, né, com os portugueses, os índios, nós temos, né, os negros africanos, depois nós temos, né, a chegada dos alemães, holandeses, italianos. Então a gente vive um povo miscigenado. Então assim, cada região, o Brasil na verdade, se você separar nem por regiões, quase que por estados, são países aí culturalmente falando diferentes, né? Então não tem como a gente definir uma identidade só. O Brasil você não consegue definir qual que é a identidade nacional, né, para representar a cultura. Na verdade, aqui a gente tem, né, uma coisa distinta, muito grande, né, aqui muito amplo, né, nessa questão de manifestação cultural, tá? E isso é importante também. E o que eu falo para vocês, a questão do respeito, a questão, né, da empatia, por mais que você não tenha, né, não se veja influenciado naquela determinada cultura, você não pode querer menosprezá-los por serem, agirem de forma diferente com o que você acredita. Então isso também é importante, tá? E vamos dizer a verdade, né? Se fosse para avaliar a questão cultural brasileira e a gente não conseguia colocar só uma coisa, a gente teria que defender, né? O Brasil é diversificado, né? A diversidade cultural aqui talvez seja a característica de identidade do nosso povo, né? É um povo extremamente diferente, né? Isso é muito importante, isso é muito bonito de se ver também. Eu adoro quando tem os trabalhos, né, nas escolas, principalmente com o ensino fundamental, né, que nós trazemos coisas, né? Quando eu falo assim do Brasil, de vários estados, né? Boi bumbá, o frevo, maracatu, então assim, né, é legal você ver essas outras identidades regionais aí, porque muitas vezes a gente acaba não conhecendo, né? Então é bem interessante essa forma de trabalho, tá? E aí, a parte que que eu ia falar aqui com vocês, que seria só essa parte final, então é bem rápido também, né? Que seria a questão da cultura urbana, né? E a cultura urbana, ela é marcada por quê? Porque é o que chama atenção, na verdade, né? Então a gente teve, né, em vários períodos, né, as famosas tribos urbanas, que cada um em sua época ficou marcado pelos seus estilos, pelas suas lutas, pelas suas ideologias, né? Então a gente tem aí, né, os punks, né, que também nascem na Inglaterra, né? Os góticos, né, que também roqueiros, né, que curtem uns negócios mais tenebrosos. Eu sou roqueiro, eu gosto também, né, mas não gótico. Gótico não, eu achava meio, né, tenso. Os clubbers, né, que depois aí vão até virar aí, né, o pessoal brinca, né, que os clubbers viraram depois dos emos, né? Hippies, skatistas, skinhead. Skinhead nem tem o que falar. Skinhead nem comentaremos, né? Os skinheads é um movimento aí neonazista aí, tá? Então a gente tem aí esses vários exemplos, né, dessas tribos, né, desses grupos, né, que existem, né, no nosso território, né? Cada um com seus estilos, né? Hoje em dia, que eu falei para vocês, a gente tem um mundo mais globalizado, né? Então nós acabamos assistindo, né, uma diversidade de cultura muito maior, né, no nosso meio, né? Então o pessoal lá do anime, né? O pessoal que gosta, né, sei lá, do K-pop e assim sucessivamente, né? E a gente tem, né? Então por onde a gente acaba andando, a gente tem esses grupos, né? Pô, na própria escola mesmo a gente acaba, né, se deparando, né? Apesar de muitas vezes parecer, né, a gente acaba tem sempre um padrão meio parecido, mas a gente sempre percebe, né, aquele pessoal que foge daquele padrão, né, de que se está pré-estabelecido na questão da moda, né? E porque nem todo mundo segue, né, esses mesmos padrões. Isso é muito interessante, tá? Quando a gente ainda pega essa questão, né,
o quanto que isso é legal dessa parte cultural. Porque assim, quando a gente fala dessa questão de cultura, por exemplo, cultura urbana, a gente às vezes acaba esquecendo, né? Que nem tem aqui o colete do motoclube. Aí você fala assim, pô, o cara é professor e é de motoclube, ou o cara é advogado e é skatista, ou o cara é médico lá, cheio de tatuagem e sei lá, né, e frequenta aí, sei lá, shows de rock, então às vezes as pessoas acabam confundindo, né, acabam colocando aquele estereótipo, né, de que, olha, pô, o cara ali, ó, você pega um médico e fala, o que você pensa no médico, né, o médico, deve ser aquele cara que fica em casa, tranquilo, pô, às vezes esse médico é o cara lá que pega o skate lá, vai fazer umas manobras, o professor fica lendo, eu quase caí, só fica lendo, não sei o que, estudando. Pô, mas o professor vai pro motoclube, vai andar de moto, vai se divertir. Então tem tudo essa pegada que é essa parte cultural, vem por depois, né, da parte profissional e é muito legal, porque é onde que as pessoas realmente acabam se encontrando, né, saindo daquele mundinho que elas vivem por uma questão de trabalho, por uma questão, né, propriamente aí de um status talvez social, se eu possa chamar assim, e acaba encontrando as pessoas que têm, né, a sua visão, os seus gostos e costumes parecidos, tá? Então essa é a parte que eu queria falar para vocês, né, da cultura urbana. Bom, não vou deixar a atividade nesse momento aqui para vocês, tá? Então nesse momento hoje foi mais um momento de explicação mesmo, né? Nós vamos então na próxima aula, que agora vai ter a decisão se terá ou não feriado, então na próxima aula, que será a aula 4, irei falar com vocês sobre a questão então, né, desse conflito étnicos raciais no Brasil, então envolvendo aí principalmente a questão, né, dos negros e dos povos indígenas. Tudo bem? Bom, obrigado, galera. Bom feriado, sei lá quando vocês vão assistir essa aula. Hoje é dia 24 de março. Não deixe de assistir. Comenta alguma coisa lá que você queira saber. Usa os comentários lá do YouTube, manda mensagem. Ô, professor, não gostei, não gostei. A gente está aqui para ouvir também e, quem sabe, né, melhorar naquilo dentro, né, do possível, né? Que é a maior, acho que para mim a minha maior intenção é estar sempre melhorando aí para levar um material de qualidade para vocês. E eu queria muito a participação de cada um de vocês nas aulas. Bom, gente, obrigado e até!